do afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar. Subseção 1. Do afastamento do convívio familiar. Artigo 851. O acolhimento de criança ou adolescente em programa familiar ou institucional depende de determinação judicial, a ser proferida em procedimento contencioso, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Artigo 852. A ausência de oposição dos detentores do poder familiar ou não identificação destes afastará somente a necessidade de procedimento contraditório, mantendo-se a necessidade da decisão judicial fundamentada. Artigo 853. Ajuizada a ação visando ao afastamento do convívio familiar, seja qual for sua natureza ou o rito adotado, se deferido o acolhimento de criança e adolescente em tutela provisória ou definitiva, será expedida a guia de acolhimento institucional na forma do artigo 877 e parágrafos destas normas. Artigo 854. Além das informações contidas na guia, havendo outros dados relevantes que possam contribuir para a elaboração do Programa Individual de Atendimento PIA, esses deverão ser encaminhados à instituição de acolhimento. 155. Uma vez efetivado o acolhimento institucional de criança ou adolescente, a via da respectiva guia, devolvida com o recebimento pelo dirigente da instituição, servirá para a instauração de expediente de execução do acolhimento institucional, cujo andamento será autônomo e independerá de contraditório, só sendo extinto quando do desacolhimento da criança ou do adolescente. Parágrafo 1º. O processo de medida de proteção ou similar referente à criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade, acolhido ou não, deve preferencialmente ser autônomo em relação à eventual ação de destituição do poder familiar de seus genitores, a ação de adoção ou a quaisquer outros procedimentos em que se deva observar o contraditório. Parágrafo 2º. Sempre que possível, o magistrado tentará recuperar o histórico da criança ou do adolescente quanto a eventuais informações úteis que possam existir em procedimentos anteriores, ainda que arquivados, para auxiliar na tomada de decisões. Artigo 855. Uma vez efetivado o acolhimento institucional de criança ou adolescente, a via respectiva guia devolvida com o recebimento pelo dirigente da instituição servirá para a instauração de expediente de execução do acolhimento institucional, cujo andamento será autônomo e independerá de contraditório, só sendo extinto quando do desacolhimento da criança ou adolescente, nos termos do artigo 868 destas normas. Artigo 856. O juiz poderá instruir o expediente de execução do acolhimento com cópias da ação principal, as quais também serão enviadas ao abrigo. Parágrafo 1º. De imediato, assinando o prazo de 30 dias com as cópias necessárias, o juiz requisitará ao abrigo o envio do Plano Individual de Atendimento, PIA, a ser elaborado por equipe técnica nos termos do artigo 101, parágrafos 4, 5 e 6 do ECA, o qual deverá ser juntado no procedimento de execução. Parágrafo 2º. Recebido o PIA, o juiz encaminhará os autos ao setor técnico para manifestação. Feito isso, independentemente de despacho, abrir-se-á vista ao Ministério Público. Após ser necessário, o juiz determinará a complementação do plano. Parágrafo 3º. Além do PIA e de, eventualmente, outros laudos psicossociais e documentos relevantes, constarão primordialmente do expediente de execução do acolhimento, as atas das audiências concentradas e suas determinações correlatas, sem prejuízo de que, a critério do juiz, haja translado de cópias para a ação de afastamento do convívio familiar ou para a ação de destituição do poder familiar. Parágrafo 4º. A determinação de pesquisa de pretendentes à adoção
poderá ser feita no expediente de execução do acolhimento, com o cuidado de que os dados dos interessados sejam cifrados de forma a não permitir identificação pelos pais biológicos, idealmente constando apenas o número do cadastro de habilitação, a guarda para fins de adoção e a adoção. Contudo, não poderão ser expedidas ou efetivadas no expediente de execução, mas em expediente autônomo, mesmo quando, na forma do artigo 166 do ECA, o setor técnico, o ofício ou o juiz deverão atentar para que os pais biológicos não tenham acesso aos dados dos pretendentes. Parágrafo 5. Nas hipóteses do caput do artigo 166 do ECA, o requerimento a ser formulado diretamente em cartório pelos interessados poderá ser feito na forma de formulário próprio, fornecido pela serventia, a qual, de uma forma ou de outra, deverá digitalizar o pedido, cadastrando no sistema informatizado, tramitando digitalmente de forma autônoma, nos termos do parágrafo único do artigo 1209 das NSC-JGJ. Parágrafo 6º. Aplicam-se as disposições acima, mutatis mutandis, aos programas de acolhimento familiar referidos no artigo 34, parágrafo 1º do ECA. Artigo 857. Na ação de afastamento do convívio familiar, os requeridos serão citados na conformidade da Lei Processual Civil, observado o disposto no artigo 158, parágrafo 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 858. Nenhuma criança ou adolescente poderá permanecer por mais de 18 meses em situação de acolhimento institucional, salvo comprovada necessidade e mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. 59. O juiz da infância e juventude, sem prejuízo do andamento regular, permanente e prioritário dos processos sob sua condução, bem como da necessária reavaliação trimestral prevista no artigo 19, parágrafo 1º do ECA, deverá realizar em cada semestre, preferencialmente nos meses de abril e outubro, ou maio e novembro, os eventos denominados audiências concentradas. Parágrafo 1º. As deliberações realizadas nas audiências concentradas em cada processo servem à finalidade de reavaliação trimestral de que trata o artigo 19, parágrafo 1º do ECA. Parágrafo 2º. As audiências concentradas ocorrerão sempre que possível nas dependências das entidades e dos serviços de acolhimento, com a presença dos atores do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, para reavaliação de cada uma das medidas protetivas de acolhimento, diante de seu caráter excepcional e provisório, com a subsequente confecção de atas individualizadas para juntada em cada um dos processos. Parágrafo 3º. Nos trimestres em que não ocorrerem as audiências concentradas, a reavaliação deverá ser realizada normalmente pelo magistrado mediante laudos ou pareceres atualizados das equipes multidisciplinares, sem prejuízo de outras reavaliações que se fazem necessárias. Parágrafo 4º. Para a audiência concentrada, convocar-se-ão todos os órgãos integrantes da rede socioassistencial da saúde, da educação, da habitação, do trabalho, do emprego, etc., responsáveis pelo atendimento e acompanhamento da criança ou adolescente e da respectiva família, a equipe técnica do programa de acolhimento institucional ou familiar, os interessados na assunção da criança e do adolescente, a família natural, pais ou pai e mãe ou família extensa, avós, tios, primas, primos, irmãos, etc., ou eventualmente a família substituta, a criança ou o adolescente, aquela ouvida, se compreender este ouvido obrigatoriamente acerca das propostas do PIA, o assistente social, judiciário, psicólogo, judiciário que acompanham o caso deverão ser ainda intimados o Ministério Público, Defensoria Pública, advogado ativo ou constituído. Deverão também ser convocados para o ato
o escrivão judicial da própria vara e o conselho tutelar. Parágrafo 5. Na audiência concentrada, serão discutidas as propostas constantes do PIA, de modo a vincular o poder público a prestar os serviços a seu encargo, e a família ou o interessado e se submeter aos acompanhamentos e tratamentos necessários. Parágrafo 6º. Se a decisão implicar imediata entrega da criança ou do adolescente à família natural, extensa ou substituta, expedir-se-ão a guia de desligamento institucional e os ofícios requisitórios dos serviços socioassistenciais de saúde, educação, habitação, etc., conforme a demanda prevista no PIA. Parágrafo 7º. Não sendo a hipótese de imediata reintegração ou integração familiar, o juiz da infância determinará ao programa de acolhimento institucional ou familiar o envio de relatórios semestrais de acompanhamento de medidas aplicadas, escolhendo a seguir manifestação das sessões técnicas e no prazo de 5 dias, e independentemente do despacho, abrir-se-á a vista do Ministério Público, seguindo-se, se for o caso, a manifestação do defensor. Depois disso, o juiz decidirá pela manutenção ou do acolhimento. Parágrafo 8. Em casos de impossibilidade material de união num só local de todos os participantes de audiências concentradas, inclusive nas situações de pandemia, é possível a realização do ato, excepcionalmente, por videoconferência ou outros meios de comunicação à distância, por um ou mais participantes do ato. Parágrafo 9. O juiz poderá adotar o roteiro e as recomendações sugeridas no provimento 118 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 860. Concluídas as audiências, os respectivos resultados deverão ser inseridos no SNA, nas reavaliações de acolhimento, em campos próprios criados para esse fim. O sistema gerará automaticamente o relatório eletrônico das audiências concentradas na unidade judiciária, contendo as estatísticas referentes às crianças e aos adolescentes, que passarão por acolhimento daquele semestre, substituindo o preenchimento eletrônico dos dados. Artigo 861. Nos casos de crianças ou adolescentes acolhidos há mais de 6 meses, constatado pelo juiz que, diante das peculiaridades, haja possível excesso de prazo no acolhimento, sem o ajuizamento da ação de destituição do poder familiar dos pais biológicos, recomenda-se seja concedida vista imediata dos autos ao Ministério Público para manifestação expressa sobre tal situação. Parágrafo único. Caso o entendimento do Ministério Público seja pela não propositura da ação de destituição do poder familiar dos pais biológicos e a manutenção do acolhimento, e se presente o risco da perpetuação da indefinição da situação, recomenda-se ao juiz, diante da excepcionalidade e provisoriedade da medida protetiva de acolhimento, que encaminhe cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para eventual reexame, podendo, para tanto, se utilizar da analogia com o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal. Artigo 862. Se antes da revisão trimestral de medida de acolhimento, a reintegração ou integração familiar na conformidade do PIA, aprovado ou homologado. Se concretizar, o juiz, colhendo manifestação das sessões técnicas e ouvido o Ministério Público, eventualmente o defensor, decidirá no prazo de 5 dias.